Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, nós nos dirigimos ao Senhor nessa tarde, pelo poder do teu Santo Espírito. Nos entregamos totalmente ao Senhor. Clamamos que o Senhor venha com teu poder, meu Pai, com a unção do teu Santo Espírito, falando no nosso coração. Quebrar todas as barreiras, meu Pai, tudo aquilo que tem nos incomodado, que caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar falando em cada coração, tirando todo o medo, toda dúvida, toda preocupação. Os próprios hinos mostram para a gente que temerei, nada temerei se o Senhor está comigo. Nós temos que acreditar no milagre do Senhor. Aliás, nós todos temos razões suficientes para estarmos aqui. Senhor, é no teu nome, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que nós nos alegramos com a nossa presença aqui, presença dos irmãos, para estarmos aqui congratulando, meu Pai, as nossas alegrias, e possamos, meu Pai, continuar na caminhada, na total dependência do Senhor. Que o Senhor use de misericórdia para conosco, perdoa os nossos pecados, nos liberta de todo mal. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje aconteceu um acidente com o Fred, nada de grave. Ele foi cortar uma jaca e cortou a mão e vai ter que dar uns pontos. Então ele avisou na última hora que não podia vir e a pregação hoje seria dele. De maneira que eu gosto sempre de fazer um estudo e de fazer uma síntese para a gente estar aproveitando mais do conteúdo. Como não foi possível, infelizmente eu vou ter que fazer uma leitura aqui, mas é coisa pequena, mas os irmãos perdoam, aí não foi por negligência, foi mesmo por acidente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mas o que eu pretendo falar aqui hoje, na hora que Fred me falou, Rosário, vamos falar, não, eu vou falar como deve ser a igreja. Sei que muitas pessoas já me ouviram falar nesse texto aqui, mas é um texto muito agradável e ele nos traz uma demonstração muito grande de qual deve ser a nossa conduta como os caminhantes por essas terras, totalmente dependendo do Senhor. Então, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E às vezes eu costumo falar que a Bíblia é um compêndio até político. Por que político? Porque esses 70 que elaboraram esse canon, que aprovaram a Bíblia, escolheram todo o material que devia estar na Bíblia, eles certamente os negociaram, né? Isso aqui, não, isso aqui é mais importante. Então, teve uma conversa política, mão disso, outro mão daquilo. Mas nós temos que entender que a Bíblia ela é um compêndio escolhido por 70 pessoas. Nós temos que acreditar que foram os 70 melhores pessoas mais capazes de estar participando da elaboração desse trabalho. Mas nós temos que entender que o importante da Bíblia é que ela nos revela que o Espírito Santo fala conosco a cada momento. Esse aqui é o importante. Não é o importante o que está escrito, mas é importante o que o Espírito nos revela, o Espírito Santo nos revela. Então, meus irmãos, essa semana eu tinha falado que eu gosto muito desse texto. Muitas pessoas já me ouviram falar disso várias vezes. E o texto está em Atos 2, no versículo 42 até o 47. Que diz como viviam os convertidos. Eu estou
trazendo isso, até eu senti vontade de trazer o estudo nesses temas. Por quê? Essa semana, eu e a Rosalva, terminamos de assistir 6 capítulos da vida da pastora Flor de Lis. E é muito interessante como que a vida vai nos transformando dia a dia. E eu notei o seguinte, nos outros capítulos já tinha passado a morte do marido dela, o pastor Anderson, ele já tinha sido caçado, mandado dela, que é a confusão toda. Aliás, não tinha passado isso ainda. Ela estava sempre cercada de muitas pessoas interessantes. E lá aparece lá Silas Malafaia, Ailson Neves, não sei o quê, só pessoas importantes, tudo importante. Mas depois ela acaba sozinha, abandonada. E a gente vai notando o seguinte, que na vida as coisas vão acontecendo devagarzinho, 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 e a coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. A ambição é exatamente aquilo que o Espírito mostra para a gente. Nós vamos nos distraindo e as coisas vão acontecendo, que nós assustamos. As ações demoníacas já passou a mão na gente. Uma coisa impossível. Mas, então, e você vê que nós estamos atravessando uma fase, no Brasil principalmente, que as religiões tornaram-se um grupo, um partido político. Foi impressionante como que o Evangelho foi usado politicamente nessas últimas eleições e como que a coisa anda. Hoje nós estamos vendo aí os evangélicos apoiando o armamento, é uma confusão danada, como nós vamos nos perdendo nisso aí. Aí se a gente fizer uma análise do que diz aqui, como viviam os convertidos, vamos observar, não está dizendo aqui como vivia o povo em geral, não, está dizendo como viviam os convertidos, aqueles que saíram do mundo para caminhar segundo os ensinamentos do Evangelho, ensinamento de Jesus. Aí diz assim, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está dizendo aqui o seguinte, antes vai dizer que o 41 disse, vamos lá do 40, disse, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Sai dessa geração perversa, salva-se disto. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí ele começa a dar uma explicação como viviam aqueles crentes, aqueles renascidos, aqueles que optaram pelos ensinamentos de Jesus. Aí diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, ficavam firmes no ensinamento, na doutrina, no ensinamento. Muitas vezes nós ouvimos falar doutrina, dá uma sensação assim de uma rigidez, mas não é, é do ensinamento, não é de rigidez doutrinária, não, é ensinamento. Aí diz assim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na convivência entre eles, no partir do pão e nas orações. No partir do pão, nas orações, na congratulação, na fraternidade, essa coisa.
Aí diz no 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais foram feitos por intermédio dos apóstolos. Tinha temor, os apóstolos estavam tão espiritualmente ligados ao Senhor que eles faziam prodígios, mas não faziam mágica, não. É obra do Espírito Santo através deles. É aquilo que nós estávamos ouvindo aí, que eu disse, nós ficamos assim, diferentes, cheios. É aquela ação do Espírito Santo, quando diz aqui, ó, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles sentiam e eles viam isso aí, não é pelo poder de apóstolo, mas pelo poder do Espírito Santo no coração de cada um desses ouvintes. Aí o 44 diz assim, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que creram em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Nada era exclusivamente seu, mas era de todos. É um corpo. Somos membros do corpo de Cristo. 45. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa isso aí que depois nós vamos explicar isso. Nós vamos ver através do estudo aqui o que quer dizer isso. Não vamos antecipar, mas nós vamos. É preciso que entenda isso aí. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ninguém era importante e nem desimportante, eram todos iguais, tranquilos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. É de todo o povo, não só dos convertidos, aqueles convertidos contavam com a simpatia de todos os povos. Porque eles não estavam ali pregando seus interesses. Eles não estavam ali pregando, vote em fulano, vote nisso, contra isso, favor daquilo. Não! Eu estava ali dando um testemunho do poder de Deus, do poder do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Aí os de fora ficavam alegres, satisfeitos, percebiam aquela beleza, aquela grandeza, aquela vida diferente. Aí, meus irmãos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor que acrescentava. Não é o pastor, não é a pastora, não é o líder político, não é o mais rico, não é o mais pobre, não é o mais velho, não é o mais novo, não é nada disso. É o Senhor. O Senhor acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, dá para perceber que a alegria de viver sem conflitos, sem lutas, sem desespero, sem, como diz o político, sem medo de ser feliz. Uma vida diferente. Totalmente diferente. Aí, meus irmãos, vamos aí no Atos 4,
32 e 35, só para ver o que fala aqui. Atos 4, 32 e 35, fala a respeito da comunidade cristã. É o que nós estamos dizendo aqui que somos. Nós estamos dizendo aqui que nós somos uma comunidade cristã. Então diz aqui, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Todos nós aqui somos um. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que estilo de vida. E é perigoso algum gaiato ainda falar assim, então eles eram comunistas. Tudo comum. Não. Comum de amor. O comunismo e o capitalismo e o socialismo não existe diferença. É uma minoria no comando, uma minoria no comando de uma maioria. Seja o capitalismo, seja o comunismo, ou seja o socialismo. Não existe a liberdade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Cristo, do Senhor Jesus. Com grande poder, dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é graça? Sem esforço, recebido do Espírito, pelo poder do Espírito, sem nenhum ato de hipocrisia. Põe isso, dá um sacado aqui, põe a Bíblia de olho branco, não sei o que, nada disso, tranquilo, pela graça, pela graça. 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, nós vamos ler pelo estudo aqui, nós vamos entender melhor. Mas aqui está dizendo o seguinte, pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que maravilha! Olha que coisa que me dá asco, me dá tristeza. Ontem nós estávamos vendo um Globo Repórter, uma cidade lá no interior do Maranhão, uma miséria de dar dó. Miséria, mas não é só miséria, cada lugar é de um jeito. Lá na miséria em São Paulo, Rio de Janeiro, é casa sem saneamento básico, que é confusão. Lá nesse lugar em particular, as pessoas totalmente abandonadas. Ninguém tinha nem registro civil. Eles estavam frequentando aulas, às vezes terminando o primeiro fundamental, o primário que fosse, estudando sem matrícula, porque não tinha registro civil para fazer o registro. Aí a gente vai ver, vai lá um grupo lá do Ministério Público, de Defensoria Pública, faz um levantamento. O mais novo não podia ser registrado porque o pai dele não tinha registro. E o pai do pai dele também não tinha. Tinha um senhor lá de 84 anos, não tinha registro.
Aí nós começamos a ver as diferenças. Enquanto nós estamos vendo lá nas favelas, lá nesses sertões, essa dificuldade, essa carência, nós estamos vendo uma Brasília toda cheia das naias, tudo importante. Que coisa absurda! Olha que coisa mais absurda! Então a gente está vendo o seguinte, que o mundo desse jeito não tem saída, não tem saída. Difícil, uma miséria terrível, tem horroroso. Por isso nós precisamos de voltar aos ensinamentos. Mas nós temos que ter cuidado de viver os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos de ter experiência a cada dia da vida, a cada luta, a cada dificuldade. Nós precisamos disso. Nós temos que comparar. Por exemplo, quando eu faço essa comparação lá do Maranhão, lá das favelas, com Brasília, eu estou falando Brasília porque lá está a nobreza do país. Estão os três poderes lá, de costa para o povo, vivendo a vida palaciana, uma vida de uma realeza, e os outros passando misérias e misérias e misérias. Agora, qual a nossa análise, qual a análise nós fazemos aqui da nossa caminhada? Que o mundo é isso. Que isso não tem conserto. Por que não tem conserto? Porque a própria Bíblia nos faz e nos mostra, e não tem como negar, que nós dependemos de salvação. O mundo é isso, não vai sair disso. Nós precisamos de ser salvos disso. Então, isso é uma experiência que a gente tem que entender. Se nós não procurarmos entender dessa maneira, nós vamos ficar aqui numa situação horrorosa. Então a gente precisa de fazer uma análise do que está acontecendo, como é que está andando o mundo. Hoje nós estávamos falando, o irmão Ronaldo está comentando aqui fora. Você pega um país como o Catar, eu achava que o Catar era um país perdido de qualquer jeito, gente andando de camelo, país chique, chiquíssimo, como diz os outros. Tudo bacana, tudo moderno. Olha que diferente. Esse é o mundo. O mundo é isso. Agora eu te pergunto, e na hora que esse petróleo aí perder sua finalidade, como é que vai ficar? Então, o mundo é isso. Não espere ninguém solução do mundo, que não existe solução do mundo. Não tem solução do mundo. O mundo é caminhando disso para pior. Eu faço uma análise seguinte, se você falar em termos de conforto, não tem nem comparação. Eu, quando era criança, eu sou mais velho aqui, não tinha conforto nenhum. Nós andávamos, o povo andava de um jeito. É comum você tirar carrapatinho na orelha dos outros, tirar pulga na orelha dos outros, a pessoa dormir com a roupa, pegar a roupa, eu chamo de pulga, essa coisa. Sem falar que quase quase não tinha sanitário, uma série de coisas, muita coisa. Agora, hoje nós vivemos num conforto extraordinário. Qualquer sujeito, por mais miserável que você possa imaginar, ele tem algum conforto. Ele tem algum conforto. Então, em termos de conforto, nada a reclamar. Mas em termos de dignidade, não existe. Não existe dignidade. É uma luta terrível. Então, nós precisamos, como convertidos, como cristãos, como crentes em Jesus, como seguidores do ensinamento de Jesus,
precisa viver essa vida que foi relatada aqui. Vamos ver o que o... Vou passar aqui para o estudo que eu não tive como sintetizar, mas nós vamos ver se nós sintetizamos para não ficar muito longo. Vamos aqui. Eu vou ler aqui o comentário sobre o verso 42. 42 diz que... Lê para mim o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então tá. O estudo que diz: os ensinamentos do Senhor, com a proclamação da vida, morte e ressurreição de Jesus, e o seu significado para a salvação dos homens. Esse ensinamento era uma tradição de autoridade na igreja primitiva, e mais tarde foram incluídos em nosso Novo Testamento. Olha o que eu disse. A Bíblia é um compêndio. Isso já era estudado, para ficar bem gravado. Esses ensinamentos eram tradição de autoridade da igreja primitiva. A igreja que foi do Ato dos Apóstolos. E mais tarde foram incluídos em nosso Novo Testamento. Então, é uma junção do judaísmo para o nosso Novo Testamento. Isso é cultura do judaísmo, mas é uma cultura boa. Cultura boa. Esses primeiros crentes encontravam deleite em terem comunhão uns com os outros, particularmente no partir do pão, que provavelmente consistia de uma refeição fraternal, com a ceia do Senhor, e em regulares períodos de oração em conjunto. Deu para entender o que o estudioso está explicando a respeito do verso 42? Então nós temos, senão a gente começa a colocar a imaginação da gente, o pensamento da gente, a opinião da gente em cima daquilo que foi escrito. E nós temos que entender que tudo tem um significado. Aí o 43 diz assim: o caráter da comunidade cristã primitiva despertou no povo um sentimento de reverência. O caráter da comunidade cristã primitiva despertou no povo um sentimento de reverência. Despertou, deu testemunho para os demais povos, que era reforçado pelos muitos milagres realizados pelos apóstolos. Os apóstolos foram intermediários. Quem faz milagre é Deus, pelo poder do Espírito Santo. 44 e o 45 já diz assim: tão devotados eram uns aos outros, os membros dessa primeira comunidade cristã, que os crentes ricos, aquilo que eu falei lá, que agora vendia suas coisas. Vamos lá. Tão devotados eram uns aos outros, os membros dessa primeira comunidade cristã, que os crentes ricos vendiam suas propriedades para suprir as necessidades dos membros pobres. Está vendo como é que são as coisas? Não é você que tem sua casa lá, vai vender sua casa, vai entregar para a igreja, não. Não existe isso, não. Está dizendo o crente rico, aquele que tem 1, 2, 3, 5, 7, 10, 50 casas. Ele pode vender uma casa para suprir necessidade. Ele pode dispor para suprir necessidade, ele não tem. Isso é um ato cristão. Mas a gente precisa de entender, porque tem muita gente usando e vendo sacada da igreja para pregar o evangelho.
para fazer missões. Não existe isso. Isso é mentira. Isso é mal interpretado. Não é que a Bíblia está escrevendo coisa errada, não. É a interpretação que está errada. Pois nós temos que interpretar dentro do contexto. O que é as coisas, não nós vamos ficar pregando o que andam pregando aí. Quando a mulher, a Flordelice, estava lá no auge, ela estava cercada só de gente importante. Por que ela estava cercada de gente importante? É porque ela fazia com que essas pessoas chegassem nela, através de multidão, dentro das igrejas, cantando, votando, fazendo, acontecendo. E isso não é missão ensinada por Jesus. Isso é ensinado por homem corrupto. Está cheio de pastor corrupto, pastor importante e corrupto. Pá, também, mesmo também, o porquê que o povo da Argentina tem pouca simpatia pelo Papa Francisco. Vai ver na história, vai saber por quê. Porque lá teve ditadura também. Aqui. Essa atitude cristã de partilhar com os outros parece que se limitou aos primeiros anos da igreja de Jerusalém. Limitou lá. E não se estendeu às novas igrejas, conforme o evangelho foi sendo levado através da Judéia. Ficou lá. Então, outro interesse. Aí o Espírito Santo já tinha saído fora. Só carne. Só interesse. 46. Os crentes ainda eram judeus e continuavam a realizar o seu culto diário a Deus no templo, de acordo com os costumes judaicos. Não houve pensamentos da parte dos judeus crentes de se apostatarem do judaísmo. Isso é pessoas que têm o conceito de Jesus, o conceito de seguir Jesus, mas está atrelado a uma religião, segura uma religião. Olha o que ele diz aqui. Aí nós temos que perguntar ao Espírito se isso que está escrito aqui se é verdade ou é mentira. Qual a diferença? Não houve pensamentos da parte dos judeus crentes, aqueles que viraram apostatados do judaísmo, e assim estabelecerem um movimento à parte. Sua comunhão cristã manifestou-se particularmente nas refeições tomadas em comum, de casa em casa. O gozo e a generosidade de coração eram duas características salientes daqueles crentes. Quer dizer, cada um fazia de um jeito que lhe aprovesse e fosse melhor para ele. Ele não tinha o pensamento comum do cristianismo, dos convertidos. Cada um pensava de um jeito. (47) Nem todos os judeus receberam o testemunho do Messiado, do Messiado do Jesus ressurreto. Nem todos os judeus receberam o testemunho do Messiado do Jesus ressuscitado. Mas até mesmo aqueles que o rejeitaram olhavam para a comunidade dos primeiros cristãos com grande favor. Quer dizer, nem aqueles que viam Jesus como o Messias, que os judeus até hoje não viram Jesus como Messias, estou dizendo os que não converteram, né? Esses, até eles, olhavam para a comunidade dos primeiros cristãos com grande favor. Olhava assim,
favor, e eles viam alguma coisa diferente, mas estavam atrelados ao judaísmo. Isso é um perigo muito grande. É o que aconteceu, por exemplo, e acontece muito, acontece todo dia. Todos nós estamos sujeitos a isso. Nos deixar levar pelas circunstâncias e quando nós assustamos, nós estamos fora da comunhão com o Evangelho, com Cristo há muito tempo. O resultado foi que o Senhor acrescentava diariamente à nova comunidade aqueles que aceitavam o testemunho e a comunidade cristã os recebia como irmãos. Meus irmãos, é isso que nós vamos viver. Nós não temos como viver uma vida de crentes sem uma prática com firmeza. Nós temos que reconhecer a nossa carne pecaminosa, as nossas dificuldades, mas nós precisamos de ter consciência da nossa fragilidade, onde pega, qual que é o meu sentimento, o que eu tenho que me impede de ter uma vida diferente. Seria a minha ambição? Seria a minha inveja? Seria a minha mágoa? O que me causa isso? Por que me causa? Por que eu tenho dificuldade de viver uma vida espiritual? Por quê? O Espírito vai te falar. Aliás, nem precisa falar, que nós todos sabemos. A questão é a gente crer naquilo que nós temos visto. Que o mundo é isto. Que não haverá salvação para o mundo. Não haverá salvação para o mundo. A salvação é em Cristo Jesus. Lá em Atos 12, 4, acho que é 12, 4 ou 4, 12. Atos, lê para mim, Atos 4, 12, 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, então desse isso não, né? Vamos terminar. Entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo. Então o outro é 4, 12. Esse deu foi 12, 4, né? 4, 12? É isso mesmo. Pode ler, Elaine. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pois é. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É simples. Faz uma análise. Se você encontrar alguém que é capaz de te salvar, existe uma possibilidade. Essa que é a grande questão. Se existe, aí você vai dizer, mas eu tenho que crer nisso aqui. Ou eu creio no que está escrito na Bíblia e procuro entender a interpretação, ou então não creio em nada. Porque o que está dizendo aqui, para mim é tudo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus nos salva. Não existe. Dinheiro não nos salva. Importância não nos salva. Nada nos salva. Nada nos salva. A nossa salvação é graça de Jesus. Agora nós precisamos de querer a graça.
querer a graça. Agora, para querer, não adianta só falar que quer. Para querer realmente, você tem que abrir mão de muita coisa que está em mim. Para me querer mesmo, eu tenho que abrir mão de muita coisa que está em mim. Essa é a grande questão. E nós temos que viver aqui e agora a paz do céu, a paz eterna. Nós vamos de tirar esse negócio, nós estamos aqui adorando Deus para ir para o céu. Não, nós já estamos no céu. Se nós não estamos no céu, está ruim. Nós estamos caminhando. A única coisa que está acontecendo, nós estamos na caminhada para o nosso progresso. Nós estamos no processo do nosso entendimento, do nosso conhecimento, mas nós estamos indo para o céu, da vida eterna. Ou nós entendemos assim, ou paramos de brincadeira. Então vamos parar de brincadeira. Nós temos que caminhar assim. Tanto nós não sabemos nem quando nós vamos partir. E nem sabemos de onde nós íamos. E nem como nós viemos, por que nós viemos. É uma missão. Caminhar. Agora eu creio em Jesus Cristo. A salvação em Cristo Jesus. É isso que é importante para nós. Meus irmãos, deixa essa palavra. Vocês desculpam porque eu não deu para sintetizar melhor, mas é isso aí. Fica essa palavra para a nossa meditação, para o nosso crescimento, para o fortalecimento nosso na caminhada.